Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz. Recebendo aqui, com muita satisfação, a visita do vereador Gabriel Tomazini, do Partido da Renovação Democrática de São Luís Paraitinga. Gabriel, que teve 383 votos na última eleição, muito bem votado. Hoje ele comparece aqui na Rádio Paraitinga para falar um pouco do seu mandato, um pouco da sua história também, da sua vivência política hoje. E eu gostaria de saber do Gabriel. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Sobre as expectativas do mandato, você assumiu, já apresentou alguns projetos, né? Logo que você assume, você tem vários projetos para serem apresentados, principalmente no primeiro mandato. E seus projetos, quais foram eles? Quais as dificuldades que você teve durante esse primeiro mandato? Conta um pouco para a gente aí, a gente vai. Bom dia a todos de São Luís Paraitinga, a população de São Luís Paraitinga e região que nos acompanham aqui na transmissão da Rádio Paraitinga. Queria primeiramente agradecer ao André, ao Cides aqui, o pessoal da rádio, pelo convite, pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco do meu trabalho, falando um pouco desse primeiro ano de mandato, como nós conseguimos desenvolver algumas ações, né, tentativas que nós buscamos para contribuir um pouco com a nossa cidade e dar a devida transparência para a população, né? Eu sempre falo isso, que nós somos um funcionário, e até mais do que um funcionário, né? Porque um funcionário ele tem uma função ali muito direta e objetiva, que é servir a um patrão e cumprir com aquilo que o seu patrão, aquilo que a sua empresa pretende. Eu acho que a relação do vereador com o povo, de um político com o povo, seja o político que for, na esfera que for, é muito mais forte, é muito mais firme do que uma relação simplesmente trabalhista, de que, como o povo às vezes fala, né, de que o político é um funcionário. Eu acho que o político ele tem uma relação de confiança. Um funcionário, quando ele não desempenha bem as suas funções, quando ele não cumpre com a sua confiança que você depositou nele, ele acaba sendo demitido, trocado por outro, e a vida segue. Agora, uma pessoa que quebrou a sua confiança, eu acho que ela quebra um laço muito maior, ela quebra um vínculo muito maior com você do que um simples funcionário. Então, acho que é importante a gente vir, dar a devida transparência, mostrar o trabalho que está sendo feito, até porque durante o período eleitoral, no período de pré-eleição ali, de eleição, a gente quer conversar com o povo, né? A gente quer mostrar as nossas propostas, pedir o voto, pedir a confiança, e nada mais justo que de tempos em tempos, com certa frequência, depois de eleito, e também gostaria de ter feito isso caso não tivesse sido eleito, de continuar trabalhando por São Luís mesmo sem um cargo, mas nós virmos aqui mesmo após eleito, mesmo após o período eleitoral, e dar a transparência para a população, né? Então, estou vindo aqui falar um pouquinho sobre esse primeiro ano de mandato, sobre as ações que nós tentamos desenvolver, sobre as que nós conseguimos desenvolver, sobre recursos que conseguimos trazer para São Luís Paraitinga já no ano de 2025, já tem algumas coisas nesse ano de 2026 que estão prestes a chegar também. Eu já fiz uma postagem nas minhas redes sociais, falando sobre os números do meu mandato, sobre as principais ações desenvolvidas, sobre os projetos protocolados, tanto aqueles que foram recusados, quanto aqueles que acabaram sendo aprovados também já estão em vigor. Eu fiz um folderzinho, um folhetinho, e comecei a entregar para a população. Alguns locais que eu ia, alguns lugares que eu estava circulando, acabei entregando esse folheto que continha também os números gerais, que continha tudo, e hoje teve a oportunidade de estar aqui na rádio falando para um número maior de pessoas aqui sobre esse primeiro ano de mandato. Então, entre esses projetos, requerimentos, indicações, que são dever do vereador, requerimentos até fazendo fiscalizações, cobranças junto ao Poder Executivo, quais você pode ressaltar e explicar para a gente? Eu vou começar falando aqui dos projetos que foram aprovados, né? Eu protocolei, se não me engano, 12 projetos de lei, e 5 deles já foram aprovados, já estão em vigor. O primeiro deles foi a instituição da Semana Municipal da Juventude, que visa atingir o público jovem da nossa cidade, que muitas vezes carece de ações, né?
Vale lembrar aqui que eu falei muito isso durante a eleição, que o nosso público jovem, ele às vezes não se sente representado pelo poder público, não tem ações voltadas para esse público, para privilegiar esse público, para incentivar esse público. Os jovens aqui de São Luís do Paraitinga muitas vezes têm que sair da cidade para fazer cursos, para estudar, para fazer faculdade em outros locais. Depois também, por falta de oportunidades profissionais, eles têm que ir para outras cidades para trabalhar em outras cidades, e com isso a gente perde grandes talentos, né? Talentos que nós poderíamos ter aqui em São Luís do Paraitinga, ter mais próximo da gente, contribuindo com o desenvolvimento da nossa cidade, contribuindo para cuidar do nosso povo, para desenvolver nosso povo culturalmente, economicamente, socialmente, e por várias questões nós acabamos perdendo esses jovens para outras cidades, que tem que ir construir a vida em outras cidades. Você sabe muito bem disso, temos inúmeros exemplos disso, né? São Luís tem profissionais brilhantes em várias áreas que estão fazendo sucesso aí por fora, e então eu fiz esse projeto mais simbólico, né, da Semana Municipal de Juventude, justamente para dar uma valorização simbólica ali para os nossos jovens, e que ele também visa, na Semana Municipal de Juventude, que o Poder Executivo promova palestras, treinamentos, atrações esportivas, atrações culturais para o jovem durante essa semana, que é uma semana de agosto. Eu, inclusive, nesse último ano de mandato, acabei destinando uma parte das minhas emendas parlamentares que eu tenho direito para indicar do orçamento do município agora para esse ano de 2026. Então, eu indiquei um valor justamente para isso, para que se realize, para que o Poder Executivo realize a Semana Municipal da Juventude, consiga promover palestras, consiga promover algum tipo de treinamento, algum tipo de curso, atrativos esportivos e culturais, como eu falei, para esse público jovem. Esse é um primeiro projeto que eu aprovei. O segundo projeto, foi um pessoal até que estava cursando o ensino médio na época, na escola Monsenhor, que acabaram me procurando e pediram para que eu protocolasse esse projeto, pensasse em algo nesse sentido. Foi o projeto de lei que institui o cordão de girassol como símbolo oficial de reconhecimento, né, da pessoa que possui uma deficiência oculta. A deficiência oculta é aquela que você não consegue perceber logo de cara, né? TDAH, autismo, fibromialgia. Então, esse projeto visava basicamente ofertar filas preferenciais, né, atendimento preferenciais no comércio como um todo, nas repartições públicas. Esse foi um projeto aprovado. O terceiro projeto aprovado, que eu acho que foi um ponto muito importante relacionado à educação, que é o projeto Professor Nota 10, que institui o prêmio Professor Nota 10. Ele basicamente cria metas, né, cria parâmetros para que os professores sejam avaliados durante o ano, e os professores que tiverem os melhores indicadores, que os seus alunos tiverem os melhores desempenho, que esses professores apresentassem as melhores práticas pedagógicas, né, desenvolvessem novidades, apresentassem novidades ao lecionar e atingissem determinados parâmetros, esses professores receberiam um troféu do Professor Nota 10, um certificado e uma premiação em dinheiro. Ou seja, nós estamos... Isso é por ano? Anual? Anual. Ou seja, nós estamos criando um incentivo financeiro para melhores práticas educacionais, valorizando os nossos docentes. Quem acaba ganhando com isso? Toda a rede de profissionais da educação e principalmente os novos alunos, que os professores vão sentir cada vez. Foi aprovado, já está em vigor. Agora cabe a nós, vereadores, também estar cobrando a Diretoria Municipal de Educação, Poder Executivo, para que já crie a regulamentação de como esse projeto vai acontecer na prática, para que já no fim do ano nós consigamos ter os primeiros 3 professores aí contemplados por esse projeto, né, recebam seu troféu no final do ano, recebam a sua premiação em dinheiro, e com isso, a cada ano que passa, a gente consiga valorizar um pouco, né, cada vez mais essa área que é tão importante, não só em São Luís, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, né, que é a área da educação. E tem mais um, continuando aqui, são mais 2, né? Tem mais 2 aqui. O quarto projeto que foi aprovado foi o projeto que reconhece a musicalidade de São Luís do Paraitinga como patrimônio cultural imaterial, né? À primeira vista a gente vê isso como algo, não, é só uma data, ou é só um prêmio, uma coisa que vai ficar lá guardado na gaveta. Cara, até pode ser, mas nesse caso tem alguma coisa específica que vai valer, né? Nosso município, ele costuma, como você bem sabe, ele costuma aprovar muitos projetos em leis de incentivo, né? O PROAC, principalmente, que é o Programa de Ações Culturais do Estado de São Paulo,
para gravação de discos, gravação de circulação de shows, eventos. E quando você tem um projeto de lei a nível municipal reconhecendo a musicalidade do seu município como patrimônio cultural e material, para esses projetos de lei de incentivo como PROAC, Lei Rouanet, isso se torna um diferencial para você conseguir acessar certos benefícios e conseguir a aprovação com mais facilidade, com valores inclusive maiores de premiação. Então, assim, não vai ser uma instituição de um patrimônio cultural e material que vai ficar apenas como título guardado na gaveta. Para o nosso município, que vive muito de cultura, vive muito de turismo, vive muito da sua musicalidade, né, da sua cultura popular, e que costuma participar e receber prêmios desses projetos de incentivos culturais, isso vai ter uma grande valia, né? Vai ter uma facilitação a mais, que vai permitir que os nossos fazedores de cultura aí tenham mais facilidade ao aprovar esses projetos. E o último projeto que acabou sendo aprovado ali no final do ano é a Lei Anti-Ruído, que aplicava uma multa, né, proibia os barulhos excessivos de motocicletas com escapamentos adulterados ou sem o silenciador, que na verdade esse projeto se confundiu muito com um projeto que criava uma proibição de trânsito, alguma regra de trânsito. O vereador, na verdade, ele não pode legislar sobre regras de trânsito, isso cabe ao Congresso Nacional, e esse projeto meu, na verdade, ele não criava nenhuma regra de trânsito específica nova, né? Ele simplesmente causava, ele é mais voltado para um código de posturas, para uma agressão ao meio ambiente por causa do ruído excessivo, que acaba acomodando idosos, acaba acomodando o público autista, que tem uma sensibilidade muito grande com os ruídos, principalmente de madrugada, nos horários de silêncio, né? A população como um todo, crianças, animais, perto de hospitais, perto de escolas, e a gente já estava há bastante tempo tendo bastante reclamações com esses ruídos. Então eu acabei criando esse projeto de lei a nível municipal, instituindo uma multa para quem fosse flagrado andando acima dos decibéis permitidos por lei. Isso já não é nenhuma novidade, isso já existe uma lei federal que estipula o limite de decibéis. Nós temos no nosso Código de Postura também municipal uma lei que estipula o número de decibéis máximos em cada região, em cada ocasião. Então eu simplesmente coloquei um projeto de lei aplicando uma multa para esse tipo de casos, que são os escapamentos com ruídos acima do permitido por lei e que estiverem eventualmente com os escapamentos adulterados, sem silenciador, enfim. Esses foram 5 projetos que foram aprovados nesse primeiro ano de mandato. E essa lei anti-ruído já foi aprovada. O que fazer para que seja efetivamente colocado em prática? Esse tipo de projeto de lei, André, como ele veio acompanhado de uma multa, de notificação, enfim, caso de reincidência tem um valor a mais de multa, ele precisou, por força legal, ter um vacatio legis, que é um tempo para ele entrar em vigor. Eu não me recordo agora se foi de 1 mês, de 30 ou de 60 dias que eu coloquei para ele entrar em vigor. Se foi de 30 dias, agora ele começou a passar a valer a partir do começo do ano. Eu acredito que ele já está em vigor, eu vou acompanhar isso e em breve pretendo já estar conversando com a Prefeitura Municipal, né, pedir a parceria da Prefeitura Municipal, junto com o setor de mobilidade urbana e fiscalização também, para a gente conseguir dar seguimento nisso e fazer a lei valer, né? Como que a lei ela passa a valer, né? Você precisa autuar a pessoa, você precisa parar ela quando ela estiver com um barulho excessivo, quando ela for fiscalizada, quando ela for flagrada com barulho excessivo, e você precisa fazer a medição com o decibelímetro. Então nós vamos verificar se a prefeitura possui o decibelímetro. Se ela não possui o decibelímetro, é um valor muito barato, é um valor, assim, muito em conta mesmo, para a realidade da nossa prefeitura. Não é nada que vai prejudicar o orçamento, nada que vai causar nenhum transtorno. Nós temos as nossas emendas parlamentares também como vereador. Se for o caso, nós indicamos um recurso para a prefeitura, podemos conseguir parceria com entidades privadas para fazer a compra desses equipamentos, para poder fazer a lei valer da melhor forma possível, justamente para a gente conseguir, né, não ter mais transtorno, não ter mais reclamações com isso e agradar um pouco, causar um pouco de tranquilidade, principalmente a esse público que são os mais afetados, né, que são idosos no seu momento de descanso, que são as pessoas que possuem autismo, algum tipo de deficiência, algum tipo de fato parecido, que tem sensibilidade um pouquinho mais aflorada. Então, nós vamos estar correndo atrás agora, já nesse começo do ano, para fazer o melhor possível para essa lei poder valer e melhorar um pouquinho esse problema que nós temos enfrentado ultimamente.
Já houve época em que a prefeitura tinha decibelímetro, depois alegaram que o decibelímetro não funcionava, estava com defeito, mas o caso da moto é complicado, porque tem que parar a moto e medir os decibéis. Mas os decibéis, eles são aumentados quando a pessoa acelera, né? Então teria que acelerar junto ao decibelímetro. Exatamente, isso é um dos pontos do projeto que a gente precisa, ao colocá-lo em prática, a gente precisa estudar a melhor forma de fazer isso valer, né, de fazer isso ser efetivo na prática, porque quando a gente faz um projeto de lei, a gente tem que colocar as diretrizes gerais ali, a gente não pode aprofundar muito no legislativo, lá na Câmara Municipal, em como esse projeto vai ser aplicado, porque se a gente aprofundar muito, dar muitas diretrizes muito especificadas, a gente já está transgredindo a nossa competência legislativa, que daí a gente já está transgredindo para como o Poder Executivo vai colocar isso em prática. E isso cabe ao Poder Executivo, isso cabe à Prefeitura. Então nós não podemos dizer como o Poder Executivo, nos mínimos detalhes, vai fazer aquilo. Ao fazer um projeto de lei na Câmara de Vereadores, nós vereadores temos que dar uma diretriz geral, criar uma norma e depois o Poder Executivo vai executar aquela lei da forma com que ele achar mais conveniente, mais prático, com o melhor custo-benefício, mas com um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de diálogo, nós conseguimos ter essa articulação para poder conversar também junto ao órgão responsável do Poder Executivo, para poder colocar isso em prática, né? Não é uma simples autuação de trânsito como num radar que passa, pega a imagem, às vezes está acima da velocidade permitida naquela via, e pela foto, pela imagem, você já consegue multar. Como se trata de algo referente a ruído, você tem que ter ali o flagra do ruído, né? E não é também com uma câmera que tem um microfone ali que você vai conseguir fazer isso. Até porque a câmera no microfone, o barulho ali na vida real, no que está acontecendo, é uma coisa, depois na câmera pode ser outra, pode ter captado a imagem e o áudio muito mais alto ou muito mais baixo, na hora de reproduzir no aparelho vai reproduzir muito mais alto ou muito mais baixo, não vai ser o real que a gente vai conseguir ver por ali. Então, realmente tem que ser uma fiscalização em loco e ter a utilização do decibelímetro, mas na lei também diz que as motocicletas e similares que tiverem sem o silenciador também já são passíveis de autuação. Então, nem sempre é só pelo ruído. Às vezes, se você tiver sem o silenciador ou com algum escapamento alterado, isso também já é possível de autuação e eventual multa. E se for um carro, um veículo? O carro não tá na lei, consta? Não consta na lei, mas nós já temos leis federais, que a prefeitura pode se pautar em leis federais, tanto para moto, quanto para carro, quanto para qualquer tipo de veículo, inclusive quanto para qualquer tipo de barulho, seja caminhão, seja obra, seja em comércio, seja qualquer tipo de barulho acima do permitido, que nós temos uma lei municipal, que é o Código de Postura, que ele estabelece áreas residenciais, áreas da zona rural, área de dias, área de aquilo. Inclusive ele destrincha em um outro quadro até mais coisas, que é perto de delegacia, perto de igreja, perto de hospital, e você tem um limite de decibéis em cada uma das situações. Então qualquer tipo de barulho, seja de moto, seja de carro, seja de qualquer outra natureza, a prefeitura ela já tem a condição de autuar sobre isso. No caso da motocicleta, que é do projeto que eu fiz, esse valor que se arrecadará com eventuais multas que possam vir a ocorrer, ele será revertido para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Porque a natureza desse projeto é mais uma agressão ao meio ambiente, né, ao bom convívio, ao convívio social. Então a gente está destinando esse recurso para o Fundo Municipal de Meio Ambiente para que o município possa depois, se tiver esse recurso em caixa, gastar com eventuais melhorias, né, e desenvolvimento do meio ambiente nosso. Por falar em som e perturbação de sossego, nós tivemos aí o Código de Postura sendo aplicado com relação aos sons, né, sons ao vivo que estavam ocorrendo aí no calçadão, gerou uma certa polêmica. Está no Código de Postura. E, inclusive, o comércio que for abrir com som, ele teria que ter a acústica, né, interna para não perturbar a vizinhança.
Foi o caso da Bruxa, quando foi abrir o restaurante lá da Bruxa, que eles queriam fazer com som ao vivo. Eles tiveram que fazer um investimento com relação à acústica. E eu acho que é só a Bruxa que tinha esse revestimento acústico, os outros comércios não tem mais. A Bruxa ela tinha esse revestimento acústico, né? Eles fizeram um investimento lá, mas, enfim, eu não acompanhei de perto esse caso, não sei como é que foi a questão de legalidade lá, se houve infrações, eu desconheço, não vou entrar nesse mérito, mas no caso atual, aquilo que aconteceu há pouco tempo, logo ali na virada do ano, isso não constava, na verdade, no Código de Posturas. No Código de Posturas acabava constando uma outra coisa, uma lei de 2018, é uma outra coisa que acabou havendo ali uma mistura de informações ali e entrou tudo no mesmo pacote. O que constou agora, de atual, sobre a proibição dessa execução de música ao vivo nos ambientes externos dos comércios, né, que é no calçadão, nas áreas de fora dos comércios, é a proibição da execução de música ao vivo. E nos ambientes internos, você pode continuar fazendo música ao vivo, desde que não ultrapasse os limites também de decibéis, que não incomode vizinhança, que não incomode outras coisas. E caso você for ultrapassar os limites, aí você tem que ter o isolamento acústico, né? Sim, seguindo a coerência de pensamento aqui também, eu não sou contra que haja uma regulamentação, eu sou contra que haja a proibição de você executar essas músicas ao vivo, né? Esses shows, enfim, que às vezes não são nem classificados como shows, né? Porque shows, às vezes, a gente pensa que requer uma grande estrutura, palco, equipamento de som, iluminação. Eu acho que o que acontece no comércio local e em várias outras cidades onde tem calçadão, em várias outras cidades onde tem um local externo, uma praça, né, um calçadão mesmo, uma rua que esteja interditada, que o comércio possa utilizar disso, em qualquer outra cidade que de cunho turístico, nós vemos isso acontecer. Agora, se essa música ao vivo ela está ultrapassando os limites do aceitável, está ultrapassando os limites de decibéis já estipulados por lei municipal, que aí sim esses limites de decibéis são estipulados pelo Código de Postura, aí eu não sou contra não que haja uma atuação, que haja uma notificação, que chame para conversa os comércios que estão transgredindo essa regra, a fim de que a gente possa também, de qualquer forma, ter um ambiente harmonioso. O que eu sou contra é contra a proibição. Eu acho que a proibição é só em último caso. Eu acho que a proibição não é um ambiente saudável, até porque a gente acaba proibindo e inibindo a atividade comercial, né, que gera economia tanto para os comércios, tanto para os músicos, o pessoal que vem para a cidade, e não é só os comércios, bares e restaurantes. Essa semana mesmo, esses últimos dias aí, eu tive conversando com uma pessoa que é proprietária de uma loja e com uma pessoa que é proprietária de um comércio ambulante. E as duas falaram para mim, Gabriel, do começo do ano para cá, quando acabou a música ao vivo nos ambientes externos dos bares, a nossa venda caiu muito. Porque ficavam pessoas ali curtindo o som e eventualmente comprava no nosso comércio aqui, que é um comércio ambulante, vinha parar na loja, tinha mais pessoas circulando, parava na loja, comprava na loja. Então é todo um ciclo de cadeia ali, toda uma cadeia econômica que você acaba inibindo. Então, como eu falei para você, eu acho que se nós já temos uma lei e que ela estipula o limite de altura, nós podemos fazer essa lei, mas acho que proibir não é o caminho. Precisa de um ponto de equilíbrio com entre certeza as partes e entre os interesses. 11h08. Estamos aqui com o Gabriel Tomazini, vereador pelo PRD, Partido da Renovação Democrática, e vamos fazer um breve intervalo. Voltamos em seguida. Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz. Hoje recebendo a grata visita do vereador Gabriel Tomazini, do PRD, Renovação Democrática. Estávamos falando sobre a repercussão do projeto de lei de autoria do vereador com relação a ruídos, decibéis e a aplicabilidade desse projeto, cuja conversa nós já concluímos aqui que a aplicação é um pouco difícil, depende do poder público, mas o flagrante em si é difícil, porque raramente o motoqueiro vai acelerar na frente do agente de trânsito. Então teria que fazer umas blitz, né? Exatamente. Parar a moto e medir a medida que a pessoa acelera.
fiscalizar, né? Se o equipamento é original de fábrica, se está sem silenciador, enfim, isso tudo consta em lei também, não só na lei aqui do município, mas isso já é uma lei federal. Então, a pessoa que está fora da lei, não é só aqui em São Luís que ela vai correr o risco de tomar uma infração, uma possível multa, né? Qualquer rodovia que ela andar por aí, ela já vai estar correndo, porque isso já é uma lei federal, então não é algo específico daqui de São Luís do Paraitinga. Qualquer território, em qualquer lugar do território brasileiro aí, a pessoa já está sujeita à multa só de ter trocado o equipamento original de fábrica. Com relação às emendas, as emendas parlamentares, hoje os vereadores têm essa possibilidade de fazer emenda até o valor. Qual o valor? Esse ano de 2025, né, que a gente sempre indica de um ano para o outro, a gente indicou em 2025 para ser executado, para ser pago no ano de 2026, que é o ano que nós estamos. Foi em torno de 135, 136 mil. E como é dividido esse valor? Esse valor, 50% você tem que aplicar obrigatoriamente para a saúde, para algum programa, para alguma causa, enfim, para alguma coisa, alguma ação na área da saúde, e os outros 50% fica de livre escolha. Você pode também aplicar, se você quiser aplicar 100% do valor para a área da saúde, 90% do valor da área da saúde, 50% é obrigatório, os outros 50% você escolhe o que fazer com ele. Então, dos 50% que são obrigatórios para a área da saúde, eu acabei indicando uma parte que é 20 mil, se eu não me engano, para a Associação Luizense Protetora dos Animais, né, para cuidar dos animais, que os animais também, causa animal também entra como saúde pública, então acabei indicando para eles, uma entidade importante aqui no nosso município, e o valor restante, que é cerca de 46 mil reais, eu indiquei para que o Poder Executivo faça um programa, contrate uma empresa, né, contrate uma entidade privada aí, que possa fazer um programa de atendimento de sessões de fisioterapia a domicílio. Nós temos muitas pessoas que têm dificuldade de locomoção, principalmente idosos, né, que precisam desse atendimento de fisioterapia, então eu indiquei esse valor para que possa a prefeitura conseguir realizar, né, ter condições financeiras de realizar esse programa de um atendimento de fisioterapia a domicílio. E os outros 50%, né, que é cerca de 66 mil aí, eu acabei dividindo ele para diversas entidades, para diversas ações que nós temos aqui no município. Temos um município que tem várias iniciativas, então às vezes a gente pensa que é um valor alto, né, 66 mil, mas você, ao dividir para que a gente quer atender todo mundo, né, quer contemplar a maior parte de iniciativas possíveis, acaba ficando um valor pequeno para toda, não dá para fazer grandes coisas, mas assim, cerca de 3, 4, 5 mil ali por entidade, no fim das contas acaba fazendo uma diferença boa, né? A gente que já teve essa experiência de ter que lidar com alguma entidade social, com alguma ONG, com algum projeto, a gente sabe que qualquer recurso que a gente consiga é sempre muito bem-vindo e sempre vai ajudar, né? Então eu acabei distribuindo ali para a Vila São Vicente, para a Fanfarra, para a Corporação Musical, para a Associação dos Blocos, para o Chute Inicial Rei Canário, enfim, Associação Comercial, acabei indicando para várias coisas, para o esporte, para a realização do evento aberto de rafting, para a compra de materiais esportivos, para a compra de uniformes esportivos para a nossa juventude também, é uma área que eu sempre prezo para atender bem, que são os nossos jovens, né, a nossa nova geração que vem chegando por aí. Então, nós sempre temos competições esportivas, hoje inclusive está acontecendo, nesse mês de janeiro está acontecendo o Agita São Luís, nós temos equipes de São Luís do Paraitinga que competem em outras cidades e sempre tem essa questão, poxa, o uniforme está velho, a gente tem um uniforme para representar São Luís, então eu acabei indicando uma parte desse valor que eu tenho para o orçamento da área do esporte, justamente para aquisição de roupas, né, de uniformes, para que quando houver necessidade, nossa molecada aí, os adultos também possam representar São Luís com material adequado, tanto aqui em São Luís quanto em outras cidades, né? Então, acabei dividindo bem esse dinheiro para contemplar o máximo de pessoas possível, o máximo de ações possíveis. Essas emendas são... cada vereador tem essa cota de emenda de cento e poucos Isso, reais. Cada vereador tem direito ao mesmo valor. Todos os vereadores têm distribuído essas emendas ou é obrigatório ou é facultativo? Sim, todos os vereadores distribuem essas emendas, todos os vereadores podem indicar esse valor, alguns indicam mais para uma ação do que para outra, e aí varia, né, do pensamento, da ideologia de cada um, né, do que eles prezam, do que eles acham interessante acontecer no município. Tem vereadores que indicam para iluminação pública, tem os que indicam para escolas, enfim, daí cada vereador tem a sua
o seu foco ali, a sua importância na hora de distribuir. E é bom que somos em 9 também, quando a gente consegue distribuir bem, a gente consegue atender bem a todos os setores aí, saúde, educação, cultura, né, mobilidade urbana, iluminação pública, a gente consegue distribuir bem e ajudar um pouquinho cada área da cidade. E o relacionamento com os demais vereadores? Você faz um trabalho de oposição, faz um trabalho sem ser oposição, sem ser situação? Como é que são as votações? Então, André Luiz, relacionamento com o executivo. Eu faço um trabalho pautado nas minhas convicções, naquilo do que eu sempre acreditei, naquilo que eu sempre preguei, naquilo que eu sempre defendi. Então, todas as coisas que estão dentro das minhas convicções, e eu nunca neguei quais são as minhas convicções para a população, desde antes de ser vereador, durante a campanha, depois que eu ganhei para vereador, todas as pessoas que chegam para conversar comigo, eu faço questão de deixar claro o que eu acho correto, o que eu não acho correto, o que eu faria igual, o que eu faria diferente. Eu sempre deixo claro isso, então as pessoas já sabem, os meus eleitores já sabem o que esperar de mim, quais vão ser as minhas ações, não é surpresa para ninguém. Então, tudo que estiver de acordo com aquilo que eu penso sobre gestão pública, tem o meu voto favorável, tem o meu apoio, independente de quem seja o prefeito, independente de quem sejam os outros vereadores, independente da situação, independente de oposição. Então, assim, eu não consigo nem dizer, eu sou situação, porque às vezes a gente dá a entender nessas conversas, né, que situação é aquela pessoa que vai dizer amém, que vai falar sim para tudo e que beleza, tudo tá válido, né? Então eu não sou esse tipo de pessoa e também não sou aquele tipo de pessoa que se diz oposição, que independente da iniciativa ser boa, ele vai falar não. Independente se aquilo for gerar um benefício, um ganho para a população, não, o meu voto é não, eu não vou apoiar, eu vou criticar porque não é eu que estou lá. Então, eu não sei dizer se eu sou situação, se eu sou oposição, eu acho que eu sou a favor da população e a favor dos meus princípios. Meus princípios que eu não vendo eles não estão à venda, não estão à troca, não vou negociar meus princípios, tudo que vier de positivo que estejam dentro dos meus princípios, tem o meu apoio, tem o meu voto favorável, tudo que vier que estão desalinhados, que estão indo de encontro com os meus princípios, com os meus valores, vai ter o meu voto contrário e a minha crítica, né, a minha cobrança por melhorias, isso independente de quem seja o prefeito, qual seja a coligação, qual seja a composição na Câmara Municipal. Tanto é que a grande maioria dos projetos do Poder Executivo que o prefeito mandou para a Câmara teve o meu voto favorável. São poucas coisas que a gente soma durante o ano que teve meu voto contrário. E aí sim, são coisas que eu vi que não estavam batendo com o meu pensamento, com o que eu acho ideal para a cidade, com o que eu acho justo para a população. Eu acabei sendo contrário e gravando vídeo falando sobre isso, dando sugestões, criticando. Enfim, isso todo mundo pode esperar que durante os anos todos de mandato, os 3 anos que ainda faltam para mandato, eu sempre vou seguir essa linha de raciocínio, independente do que vem acontecer. Tanto é, como eu falei para você, a maioria dos projetos eu votei favorável, porque eu vi que havia um ganho. Tinha alguns projetos que eu votei contra, às vezes eu e mais um votava contra, às vezes eu e mais 2 votavam contra. Já teve projeto que eu votei contra sozinho, e as pessoas até falavam para mim depois, nossa, Gabriel, mas não fica ruim para você não acaba se desgastando demais, você não acaba criando um ambiente ruim, né, um ambiente pesado, porque você já sabe que o projeto vai ser aprovado, você já sabe que o projeto tem os votos para passar. Vai só você ser contra? O que vai mudar só você ser contra? Você só vai ficar queimado, todo mundo vai ficar bravo com você, porque só você foi o cara contra. Não, mas não é questão de criar um ambiente ruim, não é questão de ficar mal falado, mal olhado, ou não é questão de que não vai adiantar nada, é questão de seguir com as convicções, é questão de seguir com aquilo que a gente acredita que é o certo, que é o que eu preguei desde antes de ser vereador, durante a campanha, que eu continuo pregando e vamos continuar pregando até o último dia de mandato. E qual projeto seria esse que você teria votado sozinho? Um dos projetos que eu votei contra foi logo no começo do ano, logo no começo do mandato, lá em 2025, que o Poder Executivo acabou por criar o cargo do diretor municipal de esportes. Até então nós tínhamos a diretoria de departamento, que é como se fosse um segundo escalão, e essa diretoria de departamento estaria atrelada a uma outra pasta. Então no começo do ano criou-se o diretor municipal de esportes. Quem acabou assumindo a pasta foi o professor Zé Roberto, e
e continuou como diretor de departamento de esporte. Quem assumiu a pasta foi a Franciele, que os dois estão até hoje. E no momento eu fui contra, no momento eu votei contra. Eu falei que não concordava com aquilo naquele momento, porque uma das justificativas é que logo no começo do ano a prefeitura alegou que não tinha condições financeiras de passar um aumento real, um ganho real no subsídio, né, no salário dos funcionários públicos. Então eu cobrei, os outros vereadores também cobraram, a população cobrou, os funcionários públicos cobraram que tivesse um aumento real, não só o repasse da inflação, e foi alegado que não teria condições financeiras para isso, a prefeitura não teria condições financeiras para isso. Então, por justiça, eu acabei votando ao contrário, que eu justifiquei. Olha, pessoal, se a gente não tem condições financeiras de dar um ganho real para o funcionalismo público, para o pessoal que já está aqui, a gente, por regra, né, por certo, era a gente não criar novos cargos agora. Tudo bem, eu até entendo que há uma diferença financeira aí, André, se a gente for colocar na ponta do lápis, um cargo criado vai custar para a prefeitura, na questão desse cargo específico, e vai custar 7 mil e pouquinho mensal para a prefeitura. Esse é o salário do diretor. O salário do diretor tá 6 e alguma coisa, né? Só que o custo da prefeitura para isso sai maior, né? Todos os encargos sociais, coisa toda, isso acaba saindo por volta de 7 e pouquinho mil por mês. E então esses 7 mil e pouquinho por mês é uma coisa para a prefeitura pagar. Agora, um aumento real para todo o funcionalismo público é muito mais do que esses 7 mil. Eu até entendo essa diferença financeira, mas eu entendo assim que por justiça, olha, se a gente não tem condição de dar um aumento real agora, mesmo que eu tenha condições de criar um cargo novo, cara, por justiça, por complacência ali, a gente pode usar o termo que quiser aqui, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar a gente ter condições financeiras, ter uma saúde financeira um pouquinho melhor, aí a gente repassa o aumento real para os funcionários que já estão lá, e depois a gente cria cargos novos. Então, esse era o meu ponto de vista no momento, permaneço com esse ponto de vista, tanto é que aconteceram outras coisas parecidas com isso no meio do ano, e o meu pensamento sempre foi o mesmo. Olha, você não tem condição de fornecer para um, mesmo que para outro financeiramente seja viável, mas, cara, vamos esperar a gente ter condições para contemplar o todo, e não uma categoria específica, e não um lado específico. É aquela velha história de eu tenho um filho, você tem um filho. Aí o seu filho tá doente, tá com a garganta inflamada, tá tossindo, o meu filho quer tomar sorvete, e os dois estão juntos. Fala assim, pô, André, meu filho tá saudável, cara. O problema do seu filho, ele que não pode tomar sorvete. Ele que tá doente, tomando anti-inflamatório, né, tossindo, fazendo inalação. O meu pode. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ali, até por compaixão de momento, fala assim, ó, cara, vamos deixar para outro dia, né? Não dá para tomar sorvete na frente do cara. Mesmo que você possa, mas ele tá ali com a garganta inflamada, né? Pô, vamos entender. Você pode, você tem totais condições de tomar, mas o outro tá... Então vamos esperar aqui, quem sabe daqui 2 dias, 3 dias, no final de semana, aí vocês se juntam de novo, tomam sorvete todo mundo junto, porque já tá todo mundo bom, né? Então é mais ou menos isso, né, o meu ponto de vista. Como é que está a saúde financeira do município? Cara, começo de mandato, né? Ainda vão cair muitas coisas de IPTU, principalmente, né, dos impostos para abastecer o cargo da prefeitura. O ano passado passou tudo ok, tivemos alguns gastos um pouquinho a mais do natural em algumas pastas, economia em outras. Né, isso aí fica muito a cargo do Poder Executivo. O Poder Executivo, o prefeito, ele tem autonomia de gastar mais em uma coisa, menos em outra, de exercer certos programas, de criar certas ações novas e talvez deixar de fazer outras. Isso é muito do prefeito, né? Não tem uma regra, ó, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso, não. Ele pode remanejar o orçamento desde que ele não cometa, né, nenhuma infração quanto a isso, e também o município não ficando devendo no final do ano, né, não fechar no vermelho. O que ele fizer com o orçamento dentro da lei tá dentro da função dele, tá dentro do poder que ele tem, da autonomia que ele tem para gerir o município. A gente pode não concordar com certas ações, a gente pode achar melhor que fosse feito de outra forma, pode falar que dessa forma que está sendo feito não é do agrado de cada um, mas ele tem essa autonomia de fazer em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos, como eu falei, desde que não transgrida as leis, desde que não seja irregular com a aplicação desses recursos, e desde que não termine o ano no vermelho, né? E para isso, nós temos a Câmara Municipal, nós temos o Ministério Público, nós temos o Tribunal de Contas, que todo ano vem ao município para avaliar justamente todas as ações desenvolvidas, todos os problemas estruturais da prefeitura, de cargos, de legislação, financeiro principalmente.
Então eles fazem um relatório, os conselheiros do Tribunal de Contas dão um parecer deles, negativo, positivo com ressalva, né, aprovação com ressalvas. Quando há aprovação com ressalvas, ele vem várias coisas lá dizendo por que das ressalvas, né, dando até uma indicação do que precisa mudar, e depois isso volta para a Câmara Municipal para nós, vereadores, votarmos se a gente aprova ou não as contas anuais do prefeito. Né? E caso não aprovadas essas contas do prefeito, ele pode até perder o mandato, né? Pode até perder o mandato, ser afastado do mandato e ficar inelegível por 8 anos, uma questão de justiça, isso corre nas instâncias aí, não só aqui em São Luís, né? Isso aí, obviamente em todas as cidades é dessa forma que funciona. Então acho que a gente tem bastante órgãos para fiscalizar essas legalidades hoje, e como eu falei, o modo com que o prefeito ele vai trabalhar com o orçamento é uma discricionariedade dele, ele pode fazer em alguns lugares menos, em alguns lugares mais, desde que não transgrida as regras. Né? E com relação a essa fiscalização das contas públicas, da atividade do Executivo, você fez alguns requerimentos? Fiz vários requerimentos nesse sentido, fiz requerimentos perguntando das horas recolhidas do maquinário, né? O maquinário às vezes pode trabalhar para as pessoas em zona rural, na zona urbana, para alguma pessoa específica, desde que ela recolha a hora, desde que ela pague um valor, um valor simbólico da prefeitura, não é nada tão alto. Então, o nosso maquinário está trabalhando para pessoas físicas, para fins particulares, vamos saber quem são essas pessoas, onde elas estão localizadas, quais são os serviços e quanto a prefeitura está recolhendo. Fiz requerimento quanto a isso, fiz requerimento sobre veículos, como é que estava essa gestão dos veículos da prefeitura, fiz requerimento sobre os gastos com combustível, fiz requerimento sobre gastos com determinados eventos. Então a gente está sempre fiscalizando quanto a isso. A gente tem hoje o portal da transparência, né? O portal da transparência da prefeitura, qualquer pessoa pode acabar entrando ali no site da prefeitura mesmo, ela consegue ter acesso a todas as licitações da prefeitura, todos os contratos, todas as pessoas que venceram as licitações, elas podem conferir todos os gastos que a prefeitura teve, todas as fontes de receita, teve transferência do Estado, teve transferência da União, quanto arrecadou de IPTU, quanto arrecadou de tal imposto, quanto arrecadou de multa de infração de trânsito, com o que está gastando. Você consegue, por exemplo, um motorista que ele recebe o salário dele, ele ganha uma diária em determinado dia para levar um paciente até São Paulo. Ele recebe uma diária para isso. Você consegue acompanhar lá qual é o motorista, qual carro ele foi, qual data que foi feito o pagamento, qual data que foi feito o empenho, quanto que ele recebeu da diária, quanto que ele utilizou. Hoje você consegue fazer tudo isso pelo site da prefeitura, não só nós vereadores. Todos os munícipes eles têm acesso a isso. Quanto foi pago em tal show? Às vezes o pessoal comenta aí para rua, mas quanto está custando esse show, quanto está custando essa festa, quanto que pagou para isso, quanto que pagou para aquilo. A gente consegue ter acesso lá, o quanto foi pago, para qual empresa foi pago, que dia que foi empenhado, que dia que foi liquidado, que dia que foi pago, para qual CNPJ que foi pago, qual é a fonte desse recurso, foi via emenda, foi via orçamento do município, foi via algum projeto. Você consegue ter acesso a tudo lá, então a gente consegue ter essas informações com facilidade. Eu estou todos os dias olhando esse portal da transparência, eu tenho o hábito de todo fim de tarde ali, começo da noite, eu sentar e dar uma olhada nos gastos ali da prefeitura, também nas fontes de receita, e caso a gente queira alguma informação mais detalhada, a gente faz um requerimento via Câmara para o setor específico da prefeitura, eles têm um prazo para dar resposta, têm a obrigação de dar resposta para nós vereadores, e a gente pede as informações um pouquinho mais detalhadas, né? E isso, qualquer munícipe também que se sinta interessado, que queira saber de alguma coisa, que queira buscar alguma informação, ele também pode fazer um requerimento, né, fazer um ofício, protocolar lá na recepção da prefeitura, dentro de um determinado prazo ele vai ter a resposta. O que o município arrecada hoje é insuficiente para ele se manter. Aí depende mais de emendas. Quais as outras fontes? Exatamente, nós temos um problema com os municípios do Brasil, né? Não é só São Luís do Paraitinga, vários municípios, e aí principalmente os mais pequenos, né, que não possuem tantos pagadores de impostos, que não possuem tantas empresas, tantas indústrias, que é para alimentar essa máquina toda, eles acabam sofrendo muito com o orçamento, né? Depende de repasse estadual, depende do repasse da União para sobreviver. Se a gente sobreviver só com os impostos que a gente arrecada mesmo, que é tributos, infração, taxa de funcionamento, IPTU, parcela de PVA, uma parte do IPVA dos veículos licenciados dos veículos licenciados aqui no município ficam
aqui para o município, né, o ISS, o Imposto sobre Serviço, acaba ficando aqui, então comércio, shows, essa coisa toda, quem emite nota fiscal, esse imposto acaba ficando aqui. Se a gente somar só isso, a gente não paga as contas do município. Então a gente fica assim no vermelho e não é pouco, a gente fica muito no vermelho. Então o município não é autossuficiente. Ele tem essa precariedade aí que não se sustenta. Então a gente vira e mexe, a gente precisa desses programas, tanto do governo estadual quanto do governo federal. A gente precisa aderir a esses programas, tentar buscá-los cada vez mais. Projetos de lei de incentivo também são importantes. Projeto de incentivo na área da cultura, projeto de lei de incentivo na área do esporte. A gente poderia investir mais em pessoas que consigam acessar esses editais, ser contemplados com mais facilidades, e as emendas parlamentares também de deputados, né, que são importantíssimas, as emendas principalmente para a área da saúde, que é uma área que talvez seja a principal, né, demanda em todo o Brasil aí, que é o atendimento na saúde, né, a gente precisa cada vez mais especialistas, cada vez mais leitos, atendimentos, de que o atendimento seja rápido, de qualidade. Então, essas emendas são importantes. E, para além dessas emendas, eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar buscar criar um pouquinho mais de autossuficiência, né? Porque assim, André, eu tenho o pensamento, eu tenho a convicção de que a gente não pode ficar sempre dependendo de deputado, né? Eu tenho conhecimento com deputado, eu tenho porta aberta com eles ajudam a São Luís Paraitinga. Ano passado, em 2024, quando eu nem era vereador ainda, eles já mandaram quase 1 milhão para São Luís. No ano passado, 2025, foi o meu primeiro ano de mandato, eles mandaram mais de 1 milhão. Esse ano já está previsto também bem mais de R$1 milhão. Então, o prefeito Alex, ele consegue fazer um bom trabalho com os deputados que são parceiros dele, os outros vereadores correm atrás, temos deputados que ajudam São Luís, mas vamos pensar numa situação assim ruim, né, num cenário ruim. E se algum dia, algum cenário, ninguém tiver portas abertas, os deputados não quiserem ajudar a cidade pequena, e aí? O que a gente vai fazer, né? Então, eu sou sempre a favor da gente tentar buscar uma autonomia financeira de outras formas, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Aí tem N oportunidades, N situações que a gente pode buscar. Uma delas, incentivar atividade comercial. Então, quanto mais empresa aberta, quanto mais comércio aberto, mais eu vou arrecadar de imposto, mais eu vou arrecadar de taxa, o ISS, as transações comerciais todas, mais o município vai arrecadar. Ou quanto mais residências legalizadas no perímetro urbano, mais IPTU eu vou arrecadar. Então, sim, são todos fatores que a gente precisa pensar em criar uma sustentabilidade financeira, né? Esse mês agora mesmo eu estou em contato direto com o Poder Executivo, com a Prefeitura Municipal, né? Você falou de relacionamento, essa coisa toda. Sempre que eu os procurei para desenvolver algum projeto, eu sempre fui bem recebido, sempre tiveram portas abertas, sempre se estenderam a mão ali, auxiliaram para fazer os projetos rodar, porque são projetos bons para o município, que o município vai ter um ganho com aquilo. Então, quanto a isso, a postura republicana do Poder Executivo ali, eu não tenho do que reclamar, sempre tiveram uma postura legal, uma postura bacana comigo nesse quesito de fazer as coisas rodarem. E agora a gente está conversando sobre utilizar uma emenda que a gente está para receber do deputado federal Kim Kataguiri, mais uma dele, que é um valor que a gente está tentando aplicar para aquisição de placas de energia solar. Então, está fazendo um estudo aí dos melhores locais, né, da divisão de como vai ser cada placa em cada lugar, o quanto isso vai render, para render o quanto mais melhor, e que a gente faz um investimento inteligente, um investimento autossustentável, né? Porque a emenda a gente tem um problema, né? A gente pega 500 mil, por exemplo, de um deputado. A gente vai, gasta ele na saúde, gasta com um evento, gasta com alguma coisa. No ano que vem você tem que ir lá bater na porta do deputado, manda mais 500 mil. Depois no outro, manda mais, manda mais. Que cai naquilo que eu falei, de que uma hora e se essa porta for fechada, né? E se você não tiver mais. Então eu já tinha esse planejamento de fazer esse investimento em placas de energia solar. Foi uma das minhas promessas de campanha, dos meus projetos de campanha, que eu inclusive saiu nos meus folhetinhos, nos meus folders, que eu iria tentar correr atrás, a gente fazer a aquisição dessas placas de energia solar, instalar no município e ter um retorno mensal, né? Na verdade não é um retorno mensal, é uma economia. Você vai economizar na fatura que você paga de energia, e esse dinheiro, você economizou esse dinheiro, você abre espaço para que esse dinheiro seja investido em outra área, né? A quantidade de investimento via essa emenda do deputado Kim que a gente está para receber vai gerar uma média de 25, 26 mil reais de economia por mês. Então a gente está falando aí de praticamente mais de 300 mil por ano, né? 25 mil por mês, pô, gente,
se a gente souber aplicar bem esse dinheiro, a gente tem um baita recurso mensal, né? A gente deixa de gastar um dinheiro que pode ser investido em outra área por mês para a prefeitura desenvolver outras ações que o Poder Executivo ache pertinente, né? E aí eu tenho a pretensão, né, vamos ver se vai dar certo, de aplicar esse valor esse ano, no ano que vem aplicar mais um pouco desse valor, no último ano de mandato também aplicar mais um ano desse valor, para que lá para o último ano de mandato, na verdade, até esse recurso chegar, até fazer a licitação para a compra desses produtos, até instalar, isso já vai ser no primeiro ano de mandato da próxima legislatura, né, do próximo prefeito, mas que a gente tenha um recurso mensal aí de quase 100 mil por mês. Então, que aí sim a gente está falando de, pô, agora a gente está conseguindo mais de 1 milhão por ano num projeto aqui que a gente investiu primeiro para depois ter os ganhos. Então, é um projeto que eu tenho na minha cabeça aí que eu planejo deixar de legado aí para o município do meu mandato, né? Uma das coisas que eu gostaria de, depois de sair do cargo de vereador, depois de cumprir o mandato de vereador, falar, poxa, eu consegui entregar um benefício aqui para São Luís que não é uma coisa momentânea, é uma coisa que vai durar para o resto da vida e vai gerar um recurso mensal alto para a prefeitura que pode ser transformado em benefício para a população. Estamos aqui com o vereador Gabriel Tomazini, PRD, Partido Renovação Democrática de São Luís do Paraitinga, e nós vamos fazer um breve intervalo. Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz. 11 horas e 44 minutos, estamos chegando ao final do programa. Hoje recebendo o vereador Gabriel Tomazini, do PRD, Renovação Democrática, ele que teve 383 votos para vereador. Gabriel, você tem uma ligação com o deputado federal Kim Kataguiri e estadual Guto Zacarias, ambos ligados ao MBL. O MBL conseguiu aí um partido agora, e esse partido é o Missão, né? Mais à frente, você pretende sair do PRD e ir para o Missão? Então, nós temos uma legislação, né, que o vereador, quando ele é eleito, os representantes do cargo legislativo ali das eleições proporcionais, eles só podem mudar de partido ou por uma desfiliação amigável com seus respectivos diretórios, ou então durante a janela da janela eleitoral, né, que você pode se desfiliar de um partido e desfiliar para outro, e essa janela acontece no começo do ano, em anos de eleição. Mas, assim, esse ano é ano de eleição, só que não é a eleição que eu disputei, né? Esse ano é eleição de presidente, de governador, de deputado estadual, então tá tendo uma janela também, mas só para quem já é desses cargos. Então a minha janela partidária seria só no começo de 2028. Eu me identifico muito com as propostas, com o Partido Missão, é o partido que o meu grupo político, o MBL, Movimento Brasil Livre, acabou criando, né, uma luta imensa para ter um partido, uma burocracia imensa, então só dar os parabéns aí para eles. Foi o partido brasileiro criado com o maior número de assinaturas coletadas no menor tempo possível, então foi recorde de assinaturas coletadas e recorde de tempo que conseguiram fazer isso. Então, assim, mérito todo deles, me identifico muito com as propostas deles, mas no momento hoje eu estou filiado no PRD, vou cumprir meu mandato no PRD, e lá na frente a gente pode ver o que acontece, né? Se eu receber um convite aí do Partido Missão, a gente vai avaliar a hipótese de estar se filiando, sim, ou continuar no PRD ou algum outro partido, mas isso fica lá só para a janela partidária lá da frente, a gente vai decidir o que vai fazer, e também, até politicamente falando, a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai acontecer, pode ser que eu cumpra o meu mandato e fique por isso mesmo, né? A gente não sabe o que vai acontecer, então, chegando lá na frente, se eu não for concorrer a mais nada, não tem necessidade de trocar de partido ou de continuar afiliado em algum partido que seja. Então isso é uma decisão lá para frente mesmo, lá para o futuro. No momento estou focado aí em conseguir cumprir com o meu mandato da melhor forma possível, trazer benefícios para São Luís, aprovar projetos, trazer recursos e enfim, tentar deixar um legado proveitoso aí e bom para a população de São Luís. Tanto o Kim Kataguiri quanto o Guto Zacarias fizeram emendas para São Luís nesse sentido? Sim. Inclusive, André,
bem antes de eu ser vereador, de eu ser candidato, eles já mandavam um recurso para São Luís, né? O Kim Kataguiri, no ano de 2024, logo no começo do ano, ele já mandou R$250 mil para a saúde. Isso já foi pago lá na época mesmo, tá lá. Em 2025, quando eu assumi o mandato, a gente cadastrou algumas emendas, a maioria delas já foi paga, já foi pago R$150 mil, que foi do deputado Guto Zacarias, deputado estadual Guto Zacarias, foi pago R$150 mil para a Corporação Musical São Luís de Tolosa, a gente conseguiu indicar direto para a entidade, eles já receberam isso, e o programa que eles iam desenvolver é a compra de alguns instrumentos musicais, tudo de primeira linha, todos os valores caros, porque são instrumentos de qualidade, já compraram vários instrumentos musicais para enfim, dar uma qualidade a mais nos estudos, né, dar um conforto a mais para a molecada, incentivar melhor a molecada e também as apresentações dele. E também eles vão fazer 10 apresentações musicais em contrapartida desse dinheiro. Então, eu acredito que eles já fizeram 1 ou 2 apresentações musicais agora no fim do ano que entrou nessa cota. Ainda falta bastantes apresentações, então foi um recurso indicado para a área da cultura, contemplou aí a Corporação Musical São Luís de Tolosa, né, nossa banda, e eles já estão usufruindo desse benefício. Então, R$150 mil foi para isso. R$100 mil o Guto também acabou mandando para a Santa Casa, para custeio da Santa Casa, né? Compra de itens diversos, né? Então, todos os materiais que precisam, todos os itens ali para a Santa Casa pôde ser comprados através desses R$100 mil do Guto. E tem um outro recurso que ele mandou de R$150 mil que ainda não foi pago. Agora, nesse começo de ano, eu vi que já foi empenhado, então o pagamento deve sair no próximo mês, no máximo nos próximos 2 meses aí, porque quando o recurso ele é empenhado, logo depois ele já é liquidado e pago. Então, está bem próximo aí de ser pago, que é de R$150 mil para reforma e ampliação do PSF, né? Hoje já não é mais PSF, é ESF, né? Estratégia de Saúde da Família, lá de Catuçaba. Então, em breve também a gente já vai ter na conta da prefeitura esses R$150 mil para fazer uma ampliação e uma reforma total do ESF, da Unidade de Saúde, lá do nosso distrito de Catuçaba. Então, um benefício também para a população lá de Catuçaba. Ele também mandou um ônibus logo no começo do ano, lá ali para maio, se eu não me engano, chegou o ônibus é no valor de R$436 mil, se eu não me engano, e que é aqueles ônibus amarelinhos, escolar, está servindo para ajudar no transporte escolar. Então, um ônibus novo, modelo novo, mais novo que existe, contribuiu também com esse ônibus. Então, só do Guto a gente já tem quase cerca de R$1 milhão, né? E do Kim Kataguiri veio R$500 mil para a saúde também, para custeio da área da saúde, 250 mil ficou para compra de materiais também, compra de itens, e os outros 200 ficou para compra de serviços de terceiros, né, que geralmente são prestadores de serviço que acabam prestando algum serviço, aí pode entrar médico, né, fisioterapeuta, enfim, 500 mil para a saúde. Os outros 500 mil que eu pedi para ele ainda não haviam sido pagos até o final do ano. Nesse começo do ano eu entrei em contato com o chefe de gabinete dele, ele falou que havia sido pago naquela semana, na primeira semana de janeiro, que foi uma transferência direta para a Secretaria Estadual de Segurança Pública, que foi um pedido do pessoal aqui de São Luís do Paraitinga, e a Secretaria Estadual de Segurança Pública vai comprar 2 viaturas, para a gente ter 2 viaturas novas aqui para a Polícia Militar, né? Uma viatura que é de rádio patrulha, que é a patrulha urbana, que é uma viatura para perímetro urbano, e uma coisa que eles pediram bastante também, que o pessoal daqui de São Luís pediu bastante, é uma viatura 4x4, para que possa fazer com mais efetividade, né, e menos risco, as patrulhas nas zonas rurais, né, nas estradas de terra. E a prefeitura até tem uma caminhonete 4x4, que é a da atividade delegada, porém a Polícia Militar só pode usar quando eles estiverem em atividade delegada, em parceria com a prefeitura. Quando eles estão em ronda própria, em alguma atividade própria da Polícia Militar, eles têm que usar o veículo comum deles, que não é 4x4. Então, com a ajuda do deputado Kim também, a gente está conseguindo contemplar a segurança pública, né, a Polícia Militar do nosso município. Em breve deve chegar 2 viaturas novas aí, uma comum, né, rádio patrulha, e a outra caminhonete 4x4, que é a patrulha rural. E para esse ano, né, de 2026, eu já conversei com o deputado Kim, ele já deu abertura para a gente fazer a solicitação de novas emendas. Como eu disse, esses 500 mil a gente está tentando viabilizar para a compra das placas de energia solar, que aí é uma coisa sustentável, né, além de ser uma
uma fonte de energia limpa, não agredir o meio ambiente, né? Se é autossustentável, a gente ainda consegue reverter esse valor para ações do município, e isso dura por anos. Então, todo mês a gente vai ter um valor em caixa ali para a prefeitura aplicar em outras ações. Os outros 500 mil vou indicar também para a Santa Casa novamente, que é uma área que a gente precisa muito, né? Precisa sempre estar atento com a nossa saúde, com o atendimento da nossa saúde, não deixar faltar medicamento, não deixar faltar itens da saúde, prestação de serviços. Então, quero indicar esses 500 mil para a Santa Casa. Só do deputado Kim vai vir 1 milhão esse ano, e do deputado Guto, na próxima semana, a gente vai ter uma conversa também, uma reunião para alinhar as emendas desse ano, né, as áreas de prioridade, quais ações a gente quer desenvolver aqui para São Luís do Paraitinga. 11 horas e 53 minutos, vamos partindo aqui para o final. Vamos agradecer a presença do vereador Gabriel Tomazini, hoje no PRD, e agradecer as informações que ele trouxe para a gente com relação ao seu mandato. E abrir agora para os comentários finais, que caso você queira falar alguma coisa a mais, a gente abre esse espaço. André, eu queria agradecer novamente pelo espaço, pela oportunidade de estar falando. Espero que a gente possa ter a oportunidade de voltar mais vezes, né, para falar de algum assunto específico, seja do interesse do município, né, do interesse da região, de algum projeto, de algum recurso, né, de algum... Carnaval tem alguma coisa para falar? Carnaval estamos aí, né, vamos torcer pelo sucesso dessa volta para o Carnaval do Centro Histórico, né. Acredito que a valorização de São Luís do Paraitinga como patrimônio cultural, né, como patrimônio histórico e de preservação dos casarios, né, dos prédios tombados pelo IPHAN, o Carnaval sendo no Centro Histórico até incentiva isso, até valoriza isso mais, né, porque a gente tem toda a presença dos casarões, né, dos prédios, aquela arquitetura bonita que a gente não tinha na rodoviária, né, não tinha no caminho para lá. Então aqui o visual do Carnaval ele fica muito mais atrativo, muito mais bonito. Para a atividade comercial também acredito que é uma boa, a gente vai conseguir contemplar mais comércios da nossa região central aqui, da praça, enfim, de todo o conjunto aqui do centro. Então, torcer por essa volta do Carnaval aí, e que seja novamente um Carnaval de sucesso, né, que as bandas possam fazer os seus shows e render frutos futuros para eles, para os blocos, né, e o Carnaval acaba movimentando todos os setores, né, então vou torcer para ser um Carnaval bom novamente. Logo após a enchente, o CONDEFAT, o IPHAN, o Ministério Público, eles fizeram uma pressão junto à prefeitura para que o Carnaval saísse um pouco do centro para não prejudicar os prédios históricos. O impacto do som muito alto, vibrava muito os casarões que estavam em situação de ruína, né, que foram atingidos pela enchente. Então vamos torcer para que tudo dê certo. Sim, não, com certeza. Se Deus quiser, a gente vai ter sucesso nisso aí também. E agradecer, né, de novo agradecer aí a oportunidade, André, Alcides aqui, aos que estão nos acompanhando, que nos acompanharam por alguns momentos, que continuaram acompanhando do começo até o fim. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica também, porque receber críticas faz parte do trabalho, né? A gente não está aqui só para ouvir o que gosta, não está aqui só para fazer o que gosta, às vezes a gente tem que lidar com opiniões diferentes, e isso é totalmente comum no meio público, na gestão pública, quando você se coloca na posição de ser uma figura pública, né, de participar de eleições, de participar de um cargo eletivo. O que mais vai acontecer é você ter opiniões divergentes da sua. A gente tem que saber lidar com isso com maturidade e transformar essas opiniões divergentes, né, a gente conseguir alinhar, chegar a pontos comuns, chegar aos famosos meio termos, a gente conseguir fazer sempre o melhor para a nossa cidade, para a população. Então, sempre que precisarem aí, tô disposto, tô à disposição aí para a gente trabalhar ainda mais por São Luís. Tem uma música aqui, Rua Nova Chegou, a sua? É de composição minha. Então vamos encerrar com a Rua Maravilha. Nova. Participou do Festival de Marchinhas de 2016. Vamos então de 2016. Rua Nova. Maravilha, ótima lembrança. 11 horas e 57 minutos quase. Vamos agradecendo a presença do vereador. Obrigado. E vamos encerrar com uma música dele, da autoria dele, que chegou às finais do Festival de Marchinha, mais de que ano? 2016. 2016. Ele continua participando dos festivais. Tamo aí. Você está ouvindo na Rádio Paraitinga FM, programa André Luiz. Sintonize 105.9 MHz.